Vamos iniciar aqui o nosso curso de casais radicais, amém? Então amanhã, a partir das 20 horas, nós vamos estar iniciando o nosso curso. Então todas as pessoas, todos os casais da igreja devem vir para cá amanhã para iniciar esse curso. E amanhã, especificamente amanhã, nós vamos dar maiores detalhes de como vai acontecer o curso, como que será feito então, durante esses dias. Serão acho que 12 aulas aproximadamente, 12 segundas-feiras, né? Onde nós vamos estar ministrando a palavra de Deus para o nosso casamento, amém? Muito importante isso. Hoje eu estava preparando algumas coisas e lembrando que a palavra de Deus, ela tem direção para todas as áreas da nossa vida, para todas as áreas, né? Tudo aquilo que você for fazer, a palavra de Deus, ela pode te direcionar com sabedoria, com riqueza. Por que é que nós erramos ou falhamos então? É porque nós não buscamos saber, né, o que a palavra de Deus diz a respeito de determinadas coisas, determinadas áreas da nossa vida. Na maioria das vezes, a gente só vai buscar recursos, né, ou aprender depois que a coisa está ruim, depois que nós já estamos errando bastante, amém? Então, fazer curso, aprender a palavra de Deus, é um aprimoramento, é busca de sabedoria para que você possa viver, né, debaixo do favor, da graça de Deus, e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para você, amém? Então amanhã, às 20 horas, curso de casais. Terça-feira, nós vamos iniciar aqui o Trilho dos Vencedores. Já começou em alguns prédios, e amanhã provavelmente todos os prédios da Igreja Videira vai começar o curso. Então, nós vamos ter aqui todos os cursos, ceifeiros, maturidade e CTL. Então, se você já fez um desses cursos, se você fez os ceifeiros, você vem para começar a maturidade. Se você fez maturidade, você vai iniciar o CTL, que é o Trilho dos Vencedores. Se você ainda não fez nenhum, você vai fazer o curso então de ceifeiros, vai iniciar aí o trilho, amém? Então, terça-feira, às 20 horas, início do Trilho dos Vencedores, ok? Sexta-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui reunidos para ir para o nosso encontro com Deus, amém, irmãos? Então, será sexta, sábado e domingo, 13, 14 e 15 de agosto. Nós já separamos o sítio, já está ajustada a questão da condução, transporte, já estamos organizando, só falta realmente os irmãos fazerem as inscrições das pessoas que irão passar pelo encontro. Então, até quarta-feira, as inscrições devem ser feitas, até quarta-feira, para que nós possamos nos organizar para este grande evento que o Senhor irá mover os céus em favor dessas pessoas, amém? O encontro com Deus é uma ferramenta que o Senhor tem nos dado para a edificação da sua obra. Já há muitos anos nós trabalhamos com essa ferramenta, e se não todos, a maioria dos irmãos que fazem parte dessa igreja, da Igreja Videira, por aí, é fruto dessa ferramenta, amém, irmãos? Então, leve alguém, invista na vida de alguém, para que ele possa estar conosco lá, em nome de Jesus, amém? Hoje não pode ser diferente, hoje é o dia dos pais, né? E eu gostaria de orar pelos pais que estão aqui presentes, né? E pelos pais que estão nos acompanhando pela internet. Os irmãos sabem que paternidade, né, ser pai, é uma das maiores missões dadas por Deus ao homem, né? Deus, Ele cria o homem e dá a ele lá o poder de se multiplicar e conduzir ali os seus filhos, né, segundo o padrão de Deus. Então, ser pai, muito mais do que um privilégio, muito mais do que uma coisa natural, para mim eu considero isso como uma missão espiritual, né, de preparar os nossos filhos para aquilo que o Senhor tem separado para ele, orientar o filho naquilo que ele deve andar, no caminho que ele deve andar. E o mundo escolheu um dia, para mim todos os dias, dia do pai, dia da mãe, porque são pessoas importantíssimas para nós, né? Mas o mundo escolheu um dia, e que bom que o mundo tem um dia para preparar e falar, opa, hoje é dia de lembrar, né, eu tenho um pai, a importância que o pai tem na minha vida. E infelizmente, irmãos, nós vivemos em um tempo onde essa figura paterna está muito desmerecida, e não é por menos, infelizmente, por causa da atitude de muitas pessoas que não entenderam a importância de ser pai. Mas você que está aqui nessa noite, que é pai, que tem essa alegria, o privilégio de ser pai, eu gostaria de abençoar a sua vida nesse dia. Eu gostaria de orar por você, pedir a Deus que te dê cada dia mais sabedoria. Talvez você tenha filhos ainda pequenos, talvez você tenha filhos já crescidos, talvez os seus filhos já tenham filhos, talvez você já é um pai, né, de segunda geração, mas é importante você entender que essa figura, ou esse papel de paternidade vai para toda a vida, né? Nós sempre estaremos ali para direcionar, conduzir debaixo do favor, da direção de Deus que Ele tem dado às nossas vidas, amém? Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Levanta a sua mão para eu ver. Fique de pé aí onde você está, para nós orarmos por você. Glória a Deus. Isso, que os demais irmãos estendessem as mãos para cá. Você que está na sua casa, sinta-se aí abençoado, em nome de Jesus. Receba essa oração. Pai, nós
Queremos aqui, Senhor, agradecer a Ti, Deus. Agradecer a Ti pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de sermos pai. Pais naturais e pais espirituais, Senhor. Nós Te louvamos pela alegria, Senhor, de poder procriar, de multiplicar, Senhor. Ó Deus, e de cumprir o desejo que está em Teu coração. Por isso, nessa hora, eu quero fazer desse momento uma oportunidade para abençoar, Senhor, cada um desses pais que estão aqui presentes, daqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor, através do Teu poder, da Tua graça, o Teu favor, esteja liberando sobre eles, Senhor, ó Deus, uma vez mais, sabedoria, discernimento, Pai, para nesses dias difíceis, ó Pai, nessa sociedade tão complicada, tão invertida nos papéis, que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria, Senhor, a esses pais, dê discernimento, para que através do Senhor, eles possam conduzir, orientar a cada dia os seus filhos, que eles sejam referenciais, Pai, que de fato eles possam assumir esse papel de paternidade, exercendo essa presença, o cuidado, Senhor, sendo um instrumento que vai favorecer os filhos, hoje e para toda a vida, em nome de Jesus. Nós abençoamos, nós liberamos sobre ele essa capacitação dos céus, para que eles possam exercer esse papel tão importante, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia. Pastor Adriano. Aleluia. Quantos aqui querem ser fracassados? Diga amém. Opa, gostei. Tão ligeiro. Então feche seus olhos por um momento. Quero orar pela palavra, pedir ao Senhor que nos traga revelação nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor o Teu Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de graça, do favor, o Espírito da unção, que venha sobre nossas vidas, Senhor, trazendo revelação da Tua palavra, que cada um de nós possamos entender, em nome de Jesus, amém e amém. Por que eu comecei assim já? Porque eu quero falar nessa noite algo muito importante para nós, e ser fracassado, ninguém quer ser um fracassado, ninguém quer ter um casamento destruído, ninguém quer ter uma vida financeira miserável, ninguém quer passar por necessidades, ninguém quer sofrer. Mas por que muitas vezes nós vemos isso? Nós vemos isso porque são pessoas que não entenderam aquilo que é a vontade de Deus. Então o pastor estava ministrando aqui sobre a viúva pobre das ofertas, e eu comecei a pensar assim, puxa, essa mulher, ela deu tudo o que ela tinha, que é os 2 estéteres, né? O Wesley falou para mim uma vez que parece que é 20 centavos nos dias atuais, que é o valor que ela ofertou, metade de um dia, então, um quadrante, metade de um dia, e aí você olha, eu comecei a pensar, puxa vida, essa mulher era viúva e pobre, e aí na hora, Deus colocou no meu coração aquilo que eu quero ministrar, a culpa é do marido. O marido dela não soube alinhar a sua mente e seu coração, não soube cuidar da sua família, não soube direcionar a sua vida financeira, na qual ele veio a falecer e deixou a mulher pobre. Porque na Bíblia e no Antigo Testamento, na lei de Moisés, o desejo de Deus nunca foi ver o seu povo sofrer, nunca foi ver o seu povo mendigando o pão, como o salmista diz. O justo não pode mendigar o pão. Então o que acontece com essa mulher? Aquele marido não soube administrar as coisas. Então eu tenho ensinado, eu tenho conduzido a minha casa, tenho cuidado da minha esposa, tenho ensinado minhas filhas, agora cada uma segue o seu caminho, mas algo que me preocupa muito é nós não aprendermos, porque se você não aprender aquilo que o Senhor quer para a sua vida, você pode ser como esse marido que deixou aquela viúva pobre, e ela, ainda bem que ela tinha um coração para Deus, né? Porque eu tenho certeza que Jesus viu o coração dela e a abençoou, mudou a sorte dela. E hoje é um dia que você pode mudar a sua sorte, amém? Então, eu quero começar aqui em seu livro, O Código da Inteligência, de Augusto Cury. Ele diz o seguinte: o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os seus erros. Agora, existe um provérbio chinês que é um pouquinho mais forte.
provérbio chinês diz o seguinte: os sábios aprendem com os erros dos outros, o inteligente com o seu próprio erro, e os tolos nunca aprendem. Então vira para o irmão que está do seu lado aí e diga para ele: você conhece alguém que nunca aprende? Esse provérbio diz que essa pessoa é um tolo. Porque o sábio, ele olha ao seu redor e vê as atitudes das pessoas e constantemente nós conversamos em casa, falando: olha, fulano fez isso, fulano agiu dessa maneira, fulano falou isso, fulano se comportou desse jeito. Então, esse é o padrão que nós não podemos seguir. Então, nós aprendemos com o erro dos outros para nos tornar sábio. Mas, muitos de nós aqui estamos na categoria dos inteligentes, que quebra a cara para aprender, não é verdade? Então nós temos a parábola do pai amoroso. O filho pródigo teve que quebrar a cara para aprender, que na casa do pai tem pão, que na casa do pai tem alimento, que na casa do pai é o lugar dele, é o lugar dela. Então veja, muitos estão nesse nível de inteligência, mas existe uma categoria pior, que são os tolos. Ouvem, são ensinados, são instruídos, são discipulados, mas não aprendem. E nessa noite eu quero colocar isso como uma prioridade. Em nossa vida, aprender e praticar é um sinal de maturidade. Então o pastor aqui comentou algo, não sei se foi no jejum ou se foi na palavra à noite de domingo, que se você está trabalhando numa empresa e você não quer fazer aquilo para qual você foi contratado, você é mandado embora, sim ou não? Então você é mandado embora. Por quê? Porque você foi contratado para uma função, foi contratado para desempenhar um papel na empresa, você foi um colaborador na empresa, porque hoje não é mais empregado e nem funcionário, né? Por causa do politicamente correto, para não ofender, dizendo que é um empregado, é um funcionário, você é colaborador da empresa. Então você foi contratado como um colaborador da empresa, e aí você não quer colaborar com a empresa. O que acontece com você? Você eles não falam demitido, como que é? Você é desligado da empresa. Eu acho engraçado essas coisas. Cada um inventa para não ficar tão ruim, né? Mas o resultado é o mesmo: desempregado, sem salário no final do mês, se paga aluguel, está na roça. Então não muda nada, mas você é desligado da empresa. Por quê? Porque você não está colaborando com a empresa. E na vida cristã, irmão, é assim. Lógico que Deus não vai te desligar, porque Deus não é desse tipo. Deus é o pai amoroso, que está sempre esperando você voltar, para você se conectar, para você fazer parte da família dele novamente. Mas é sinal de maturidade nós aprendermos e praticar. Nós fomos criados para crescer e desenvolver. Você foi criado por isso. É algo natural, é a coisa mais normal isso para nós. Então veja, você tem um filho. Qual que é o objetivo de você ver no seu filho? O crescimento dele. Então, na minha família, teve uma pessoa que ela não estava se desenvolvendo fisicamente. Então estava passando os anos e ela não estava desenvolvendo, já estava entrando na puberdade e não estava tendo as características da puberdade, pelos pelo corpo, voz engrossando, né? Essas coisas. Então o pai e a mãe daquela criança, o que fez? Levou no médico, fez alguns exames e constatou que a estrutura óssea desse garoto, a biologia dele estava atrasado no crescimento. E aí o que fizeram? Tome testosterona na veia. Deram umas injeções de testosterona, que o rapaz agora tem cabelo até na orelha, né? Sai cabelo para tudo que é lado. Cresceu, desenvolveu. Então quando você vê o seu filho que não está crescendo, não está amadurecendo, então talvez ele esteja se desenvolvendo biologicamente, mas mentalmente, emocionalmente, ele não se desenvolve. Então você começa a ver os anos passando na criança, e nas idades normais tem que começar a aprender a falar, tem que começar a aprender a engatinhar, tem que aprender a pedir, várias coisas normal numa criança. Então nós tínhamos uma pessoa lá em Osasco, que o filho já com 2 anos de idade não falava nada.
e sempre pedindo com gesto, com interjeições, né, monossilábicas, né, dá, em. Aí os pais acharam estranho, já com 2 anos de idade, levou no médico. E aí constatou que a criança tinha problema de audição e constatou também que ela tinha pouco desenvolvimento mental. Aí teve que entrar com fonoaudiólogo, teve que entrar com psicólogo, teve que entrar com medicamento para poder ver se a criança desenvolve. Quantos estão me acompanhando até aqui? Então, se você ver alguém, se você faz parte de uma família, você tem alguém que está nesse grau de deficiência, você olha para ele e acha que não é normal. Agora, por que dentro da igreja os cristãos acham normal não se desenvolver, não crescer, não amadurecer? Eu lembro que eu tinha uma anfitriã que ela era um pouquinho problemática, né? Quase brigava na cela de tapas e tudo mais. E aí nós discipulando ela, conversando com ela, ela falou: eu sou assim mesmo, esse é meu jeito de ser. Aí eu falei: legal, síndrome de Gabriela, né? Eu sou mesmo assim, eu nasci assim, né? Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Eu falei assim: tudo bem, mas você falar que você é assim, que você é desse jeito, que essa é a sua maneira de ser, você está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Que é isso? Que absurdo! Não é isso não, não, sim, você está negando. Por que você está negando? Porque Jesus morreu para nos dar uma nova vida. Então, se você aceitou a Jesus, você tem uma nova vida. Como que você pode falar que você é cristão, vive dentro da igreja e as pessoas têm que te engolir, têm que aceitar a sua grosseria, têm que aceitar a sua falta de educação, têm que aceitar o seu comportamento errado, têm que aceitar a maneira de você ser? Durante um tempo, nós até aceitamos, que são crianças. Quando as crianças estão se desenvolvendo, você aceita, mas aí você vai lá, corrige, você exorta, põe de castigo, você vai disciplinando, e o normal de uma criança é aprender, e aí ela vai aprender a se relacionar. Agora nós vemos marmanjos de 40 anos, 50 anos de vida, do mesmo jeito, e acha normal isso. Isso não é normal na vida cristã. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, quando não se cresce ou não há esse desenvolvimento em maturidade, disse que essa pessoa tem alguma deficiência. E como cristãos, o nosso alvo de vida é sermos como Jesus. Isso implica em crescermos e amadurecermos como pessoas. Amém? Nesse tempo nós temos aprendido domingo após domingo com orações e jejum. Entrou até no jejum de 40 horas. Então veja só como que Deus quer alinhar a nossa mente com o nosso coração. Passou-se tempos, falou: não, está pouco ainda, vocês têm que jejuar 40 horas ainda para aprender, que ainda tem gente que não aprendeu ainda. Então você vai jejuar 40 horas em cima desse tema de mudar a sua mente e o seu coração, para alinhar essa mente e coração. Então eu quero, de uma maneira breve hoje, não vou ler os textos, mas vou dar as referências, né, de alguns personagens bíblicos que não aprenderam a viver isso em suas vidas, né? Quantos querem se tornar sábios hoje à noite? Diga amém. Então Deus quer te ensinar nessa noite. Nós vamos aprender com os erros destes homens. E o primeiro personagem que eu quero falar aqui de uma maneira resumida é a vida de Ló. Quantos aqui conhecem a história de Ló? Sobrinho de Abraão, está descrito lá em Gênesis, né? Sobrinho de Abraão, o seu tio recebeu um chamado de Deus, saiu da sua terra, foi embora, e ele foi como chaveirinho, seguindo o tio dele. Só que aí chegou um determinado momento, ele estava sendo abençoado pela bênção de Abrão na vida dele, e ele também foi enriquecido, ele foi abençoado. Só que aí nessa bênção, Ló cresceu o seu coração, e aí começou a ter conflito entre os servos de Abraão e os servos de Ló. E chegou uma hora que Abraão teve que tomar uma decisão. Não dá para nós caminharmos junto, não tem como continuar da mesma maneira. Então é necessário nós escolhermos hoje. Escolha hoje aonde você quer ir, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Então decide onde você vai. A Bíblia diz que Ló olhou as campinas verdejantes que levam até Sodoma e falou: eu vou por aqui. E aí Ló seguiu, e você conhece a história dele, né? Acabou caindo lá em Sodoma e Gomorra. Ló hoje para nós é sinônimo de pessoas carnais, de pessoas que vivem por vista, que querem desfrutar deste mundo. Qual foi o final
da vida de Ló. Ló perdeu sua casa, Ló perdeu sua esposa, as suas 2 filhas deitaram-se com ele, e do resultado desse incesto, 2 nações inimigas do povo de Israel se levantou. Então veja que a vida de Ló, o seu fim foi trágico. Tudo isso porque andou por aquilo que viu. E Sansão é um outro personagem bíblico que eu quero falar aqui, que a sua história está relatada lá no livro de Juízes, no capítulo 16. Sansão, ele vem de uma concepção, Deus já havia decretado na sua concepção a consagração dele. Ele foi um homem usado por Deus, mas chegou um momento em sua vida que ele desviou seu coração do Senhor. E por que isso? Para poder viver os prazeres dessa vida, para viver a maneira que o mundo vive. Então, algumas coisas até foi legítima na vida de Sansão, que era se casar. Qual foi o problema? Ele escolheu casar com uma mulher que era do povo inimigo de Israel, da qual a lei na época não permitia. E por causa desse desejo dele, começou ali uma série de fracassos na vida dele, uma série de sucessão de erros, que culminou onde? Culminou que ele foi preso pelos filisteus, os seus olhos foram queimados a fogo, e ele foi colocado como escravo, numa roda de moinho. Qual foi o final da vida de Sansão? Foi um fim trágico. A vida dele se acabou por causa desse desalinhar da sua mente e do seu coração, de afastar o seu coração de Deus. Um outro personagem que nós temos aqui, conhecido por todos também, é Saul, o primeiro rei de Israel. Está relatado lá em 1 Samuel. Esse homem, ele foi usado por Deus. A Bíblia diz que Saul era um homem valente e destemido, mas chegou um dia que Saul desviou o coração de Deus também, saiu do caminho de Deus. Ele desviou o seu coração por causa da posição, por causa do status. Ele viu que ele era rei, era aclamado pelo povo. Ele até levantou uma estátua em homenagem a si mesmo, algo que não deveria ser feito por ninguém, porque apenas a Deus poderia ser adorado. E Saul então levantou aquela estátua, e ele adorava o status que o povo dava para ele. E em meio a isso, ele fez tudo isso em detrimento à vontade de Deus e à direção. O seu fim foi trágico. Agora, um outro personagem, o pastor ministrou no domingo de manhã sobre a vida de Naamã, que está descrito lá em 2 Reis. E há um personagem ali que chama-se Geazi, e ele era discípulo de Eliseu. Geazi, o seu destino era ser sucessor do manto deste profeta, como este fora de Elias. Olha o privilégio que Geazi tinha. Ele era um moço de Eliseu. Então, quando Eliseu falecesse, deixasse a terra, ele deixaria um manto para este homem. Mas o que acontece que nós vemos lá na passagem da cura de Naamã? O seu coração desviou de tal forma que ele foi até Naamã e pediu: olha, meu senhor mentiu, meu senhor está pedindo que você dê prata, que você dê umas festas festivas, porque chegou 2 profetas lá e não tem nada. Está aqui, está abençoado e tudo mais. E quando Geazi vai, esconde os pertences, ele chega diante de Eliseu e o Eliseu fala: vai tudo bem, Geazi? Vai. Por que você fez o que fez? Fala: não, mas não fiz nada. Aí Eliseu falou: ora, o meu espírito estava com você lá, e porque você tomaste da prata de Naamã, que eu não aceitei, a lepra dele também virá sobre você. E a Bíblia descreve claramente isso. Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, e toda a sua descendência. Então, se Geazi tinha filhos, a lepra dele passou para todos os seus filhos. Olha que fim trágico. Trágico isso, né? Está me lembrando o personagem lá de Todo Mundo Odeia o Chris. Trágico, trágico, tudo trágico. E eu quero falar de mais um que o seu final também foi trágico. Judas. Todos nós conhecemos a história de Judas, discípulo de Jesus, alguém que até nos nossos dias, trocar o nome por Judas é uma ofensa.
Porque fala de deslealdade, fala de traição. Por que Judas era discípulo de Jesus, caminhou com Jesus, 3 anos com Jesus, Judas curava, Judas expulsava demônio. O que aconteceu para Judas sair da presença de Deus, desviar o coração dele? Judas criou uma expectativa em Jesus que não foi suprida. E por causa dessa expectativa em Jesus, ele resolveu trair Jesus. Então, o seu fim foi trágico. Então diga, trágico. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você quer um fim trágico na sua vida? Claro que não. Ninguém quer ter um fim trágico. E o que nós aprendemos com esses homens, irmãos? Nós aprendemos que a falta de fé, viver os prazeres deste mundo, viver por posição e status, viver uma vida de ganância, de avareza, viver uma vida com expectativa errada nos homens, vai trazer em nós um coração desviado, vai desviar os nossos corações do propósito de Deus, vai desviar a nossa vida daquilo que Deus almejou para nós. Então, por que esses homens estão na Bíblia? Sabe que a Bíblia é um dos únicos livros que coloca tudo. Se deu certo, coloca. Se deu errado, coloca também. Para quê? Para que fique como um memorial para nós. Para que fique como uma lição para nós. Que todos aqueles que desviam o seu coração do Senhor vão ter um fim trágico. Mas não é um fim trágico porque Deus quer trazer esse fim. É porque é o resultado de uma consequência. Então, quando Deus decretou as bênçãos e as maldições lá no monte, Deus falou: olha, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição, mas escolham a bênção, escolham a vida. Deus, ele deu 2 alternativas, mas Deus falou: olha, se vocês estão ouvindo a minha voz, se vocês querem ser sábios, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, escolha a vida, escolha a bênção, porque você vai viver abençoado nessa terra. Então por que muitas pessoas passam a sua vida nessa terra e sofrem? Sofrem porque não ouvem essa direção de Deus, não aprendem aquilo que Deus está ensinando. Então esses fatos na vida destes homens nos mostram que todos nós estamos suscetíveis a desviar o nosso coração. A Bíblia diz que o profeta Elias, homem de Deus, homem profeta, poderoso em sinais, chegou um momento da vida dele que o coração dele deu uma guinada para a direita. Quando ele ouviu falar que Jezabel ia vir no encalço dele, o coração dele esmoreceu, a fé dele titubeou. E o que Deus teve que fazer? Ir ao encontro do profeta para restaurar, para alinhar isso no coração dele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Os irmãos estão muito quietos, não sei se estão aprendendo, ou estão aprendendo e estão quietos porque estão aprendendo. Aí é uma dúvida, né, Thales? Isso é cruel. Ó céu, dúvida cruel. Mas nós vemos então na vida de Elias, que Elias por um momento, o seu coração desviou, Deus foi lá e tratou dele. Na vida de Davi, a mesma coisa. Davi, na época que os reis estavam em guerra, Davi resolveu ficar em casa. O que aconteceu? O coração dele se engraçou por uma mulher chamada Betseba, que não deveria. Então Deus teve que ir lá nele, através do profeta Natã, e dar uma puxada nele: ó, volta, alinha teu coração, ó o propósito, ó a vida que eu tenho para você, rapaz. O que você está fazendo da sua vida? Então nós, hoje, é até interessante, porque hoje é o dia dos pais, e como pais, todos nós ensinamos os nossos filhos, porque nós queremos que eles vivam, sim ou não? Então nós ensinamos, disciplinamos, muitas vezes até somos rígidos na maneira de ser, mas é porque nós queremos que os nossos filhos vivam o melhor que Deus tem. Não significa que eles vão viver, porque cada um escolhe a sua vida, mas com certeza esse é o coração de Deus para nós, que você escolha a vida, e se necessário, Deus vai até o seu encontro, Deus levanta pessoas, Deus muda situações, para ver se você abre os seus olhos, e você muda o seu coração, você então volta a alinhar. Então em um dia em sua vida, o desalinhamento fez com que perdesse o caminho na vida desses homens.
E para esses homens que eu falei para você, o fim deles foi um fim trágico. Mas, acima de tudo, Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23, na versão NVI. Então veja que todos esses homens sabiam o que eles estavam fazendo, sabiam que estavam errando, sabiam que tinham desviado do caminho, mas para eles não houve tempo de conserto. Mas para mim e para você nessa noite ainda temos como consertar, amém? Ainda dá para nós alinharmos o nosso coração com a nossa mente e vivermos o propósito de Deus ainda nessa terra. Então isso nos serve como alerta em nosso tempo. E eu quero então aqui falar sobre o Novo Testamento. No Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, é a exortação do apóstolo Paulo, de nós vivermos uma vida sábia nessa terra, de você aprender a viver. Se você faz parte da igreja, se você é cristão, não tem como você viver a sua vida e não buscar isso, não buscar essa transformação, não buscar esse crescimento. E aquele que nasceu de novo, ele tem uma nova natureza, e com ela uma nova mente. Então, 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então diga para a pessoa que está do seu lado aí: você tem a mente de Cristo, meu irmão. Aleluia. Então você tem a mente de Cristo. Deus já colocou isso na sua vida. Ah, mas eu não sei, eu não consigo, tem pensamentos confusos na minha mente, tem pensamentos nublados. Não, mas para que nós possamos viver isso, você se apropria por fé. Não tem como. A mente de Cristo está na nova criatura, e essa nova criatura aconteceu por fé quando você aceitou a Jesus. O Espírito te transformou instantaneamente, num piscar de olhos, numa nova criatura. Talvez você não veja isso em você agora, mas é assim que Deus enxerga. Deus, quando olha para mim e para você, Ele está vendo Cristo, porque nós somos filhos de Deus, nós somos cordeiros com Cristo, nós somos a sua imagem e semelhança. Essa é a realidade que Deus enxerga. Então você tem a mente de Cristo, ela é para te guiar, te conduzir, te direcionar em todas as questões de sua vida. Então a sua mentalidade precisa passar por mudanças, e isso vem por fé. Ah, então basta eu crer que a minha mente vai ser mudada? Sim. E também só que a fé ela vem por ouvir a palavra de Cristo. Então a sua mente vai ser mudada quando você estiver meditando na palavra de Deus, quando você estiver meditando na palavra de Cristo. Então algo vai acontecer dentro de você, algo vai dar um estalo dentro de você, e a sua mente vai sendo renovada. Quanto mais eu estudo, por isso que nós temos os cursos. Quantos aqui querem ter um casamento abençoado? Amanhã começa o curso de casais, e vai começar o curso de casais baseado em quê? Na palavra de Deus. E para que nós ministramos a palavra de Deus no casamento? Para ajustar o casamento segundo a vontade de Deus. E ajustando esse casamento segundo a vontade de Deus, você vai ouvindo da palavra, aprendendo da palavra, você vai receber uma porção de fé. E essa porção de fé vai ajustar o seu casamento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo da palavra, isso gera fé. E vai acontecendo o que dentro de nós? Mudanças de paradigmas. Você vai quebrando barreiras na sua mente. Ah, mas eu pensava isso, eu achava aquilo, eu fui ensinado desse jeito. Sim, mas segundo a palavra de Deus, é assim que tem que ser o procedimento. Segundo a palavra de Deus, é assim que é o seu caminhar. Segundo a palavra de Deus, é assim a maneira que você deve agir com as pessoas, com o cônjuge, com os filhos.
Então, quando você recebe essa porção de fé através da palavra, a sua mente vai sendo renovada, a sua mente vai sendo transformada. Então, creia, você já tem a mente de Cristo, ela está aí, basta você crer. Ah, mas é que eu viro e mexe, eu fico pensando na mesma coisa, vira e mexe, eu fico imaginando situações horríveis, vira e mexe, a minha mente vagueia. Então comece a meditar na palavra de Deus, comece a colocar uma pregação todos os dias para ouvir, para renovar. Sabe, uma das coisas que as pessoas falam que nós fazemos como igreja é lavagem cerebral, e realmente a palavra de Deus é como uma vape poderosa enfiada dentro da nossa mente, para tirar toda a podridão, para tirar todos os pensamentos ruins, para tirar todos os sofismas, paradigmas, incredulidade que você vem aprendendo ao longo da sua vida no mundo. Então a palavra de Deus, ela tem que lavar a sua mente literalmente, e a Bíblia diz isso, que você tem que se lavar através das águas. Então você precisa renovar a sua mente, ela tem que estar alinhada segundo a palavra de Deus. E o nosso coração, você tem a mente de Cristo. A Bíblia diz que ela já pode te conduzir, te guiar, ela pode te ajudar a resolver situações na sua vida, ela pode ajudar a você a ser direcionado. E o seu coração? Mateus 15:19 diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O que nós vemos na Bíblia, na vida desses homens que eu falei, Saul, Geazi, Sansão, Ló? Eles tinham um coração corrupto, por isso que eles se desviaram. O coração deles, Jesus falou aqui em Mateus capítulo 15, é do coração que procedem essas coisas. Mas eles, irmãos, viviam no Antigo Testamento. Então eles eram homens usados por Deus, alguns ouviam a voz de Deus, alguns eram revestidos do Espírito de Deus, mas eles viviam no Antigo Testamento. Agora, o que nós vemos? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você nunca parou para meditar nesse versículo? Por que João Batista, o precursor do Evangelho, aquele que batizou Jesus, Jesus dá um testemunho a respeito dele, que entre os homens nascidos de mulher, não existe ninguém maior que João Batista. Sansão não é maior que João Batista. Ló, Abraão, Moisés, nenhum desses é maior que João Batista. Mas Jesus diz o respeito, que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que isso? Porque João Batista, nós vemos na vida desses homens, e na vida de João Batista, que não nasceram de novo, não experimentaram o novo nascimento, não tiveram a santa semente dentro do seu coração. Então, por causa disso, esses homens, eles viviam uma vida servindo a Deus, mas sem ser uma nova criação, sem ser uma nova natureza. Então, por isso que Jesus fala sobre ele, que o João, o menor do reino dos céus, aquele que nasceu de novo, ele é maior que João Batista. E hoje eu e você somos maiores que João Batista, pois nós nascemos de novo. Nós temos a mente de Cristo e também um novo coração. Então diga assim: eu tenho a mente de Cristo e eu tenho um novo coração. Por que é necessário esse novo coração? Ezequiel capítulo 11 diz o seguinte: e lhes darei um só coração e um espírito novo, porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpras. E dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos,
e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 11, 19, 20, 36, 26 e 27. Essa promessa em Ezequiel se cumpriu hoje na vida de cada filho de Deus, nascido pelo Espírito Santo. Você que um dia aceitou Jesus, dentro de você tem uma santa semente, e essa santa semente é a nova criatura em Cristo Jesus. João Batista não pôde experimentar isso, ele não viu Jesus morrer e ressuscitar ao terceiro dia, mas hoje eu e você cremos que a pedra do sepulcro um dia rolou, e lá de dentro aquele que havia morto ressuscitou e saiu dentre os mortos, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que coloca o seu coração nele tem a vida eterna. Hoje eu e você temos esse novo coração. Então a ótica de Deus para mim e para você é que a sua mente, o seu coração já estão aliados, estão todos dentro de você. Agora você tem que ter fé, você tem que se posicionar para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Veja que no Novo Testamento não é questão de fazer as coisas, mas sim de crer. Então eu decido crer que sou uma nova criação, eu decido crer que tenho a mente de Cristo, eu decido crer que eu tenho um novo coração. Você precisa se enxergar na ótica de Deus, você precisa se ver na ótica de Deus. Isso vai mudar a perspectiva de vida, isso vai mudar a sua realidade de vida, isso muda o seu casamento, muda a sua vida financeira, muda os seus relacionamentos, muda todo o seu interior, quando você consegue enxergar como Deus te enxerga. Então você tem a mente e o coração de Cristo. E para finalizar, existe a sua mente, existe o seu coração, mas nós precisamos enchê-los. Precisamos que sejam cheios, repletos. A mente com a palavra de Deus, e o coração cheio do Espírito Santo. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus. Então o seu coração precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus. E a promessa era que o Espírito, lá em Ezequiel, que o Espírito habitaria dentro do seu coração. Então o seu coração hoje é a habitação do Espírito Santo. Por isso a importância de alinhar a sua mente e coração. Sabe, irmãos, é como que você sabendo que o Espírito tem que morar no seu coração, e aí você dá um endereço para ele. A sua mente sabe que ele tem que habitar no seu coração, então você dá o endereço para o Espírito Santo, mas aí você não dá a chave do coração para ele. Como que ele vai entrar? Como que ele vai fazer morada? Como que ele vai poder habitar se você não dar a chave? Dar a chave do seu coração é aprender a alinhar as coisas segundo a ótica de Deus. Então o Espírito Santo vem, enche meu coração, habita dentro de mim, muda quem eu sou, muda a maneira de eu ser. Nós não fazemos isso de nós mesmos, irmãos. Nós não estamos aqui vivendo uma vida de igreja, mas algo natural, algo que você, não, eu consigo isso. Você sabe que as maiores frustrações que eu tenho na minha vida é quando nós íamos discipular as pessoas falavam assim: não, mas pode deixar que eu vou fazer isso. Não, eu consigo isso. Há uma pessoa que era anfitrião da minha rede, e essa pessoa era muito querida. Ele tinha um passado de marginalidade, ficou preso durante anos, e ele teve um encontro com Deus, mas ele era suscetível a desviar o coração dele por causa das drogas e bebidas. E durante um tempo eu cheguei aí quase 1h da manhã, bater na porta de um bar para chamar ele para conversar com ele. Aí os camaradas estavam lá dentro do bar, já saiu já uns 2 lá. Que é? Eu falei: não, fulano está aí dentro? Tá sim, fala que o Adriano está aqui. E aí quando ele ouviu a minha voz lá dentro do bar: irmão, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Aí, pessoal, é o irmão da igreja. E aí saímos, aí eu fui levar ele para a casa dele, e sentamos lá na calçada, e a gente conversou muito.
Eu falei: irmão, você não pode viver essa vida, não é isso que Deus tem para você. Veja de onde Deus te tirou, veja o que você passou. Hoje era para você estar morto. Olha o que Deus realizou na sua vida. Não, é verdade, irmão, é verdade. Então, você quer que a gente ajude? A gente procura uma clínica, a gente faz algo para poder ajudar você a sair disso. Não, irmão, pode deixar, irmão, pode deixar que eu consigo, eu vou sair, eu vou fazer, pode deixar que eu aconteço. Passado algumas semanas, ele não conseguiu, ele não saiu, e ele foi subir a escada da casa dele bêbado, caiu de costas e bateu o crânio no chão e morreu com morte cefálica, traumatismo craniano, porque ele disse que conseguia. Irmãos, nós não conseguimos de nós mesmos, nós não temos força para isso. Você pode até durante um tempo dominar, comandar, mas vai chegar uma hora que vai fraquejar. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar a vencer as tentações, é Ele que vai nos ajudar a romper, é Ele que vai nos ensinar, nos guiar. Mas para isso você tem que dar a chave do seu coração para Ele fazer morada. Preste atenção, em todos esses homens que falamos hoje, nenhum deles consultou a Deus para tomar alguma decisão, nenhum. Todos eles viveram a sua vida, mas pegaram Deus e colocaram de lado. Fique aqui, eu vou viver minha vida, eu sei o que eu faço da minha vida, eu sei como conduzir o meu casamento, eu sei como viver a vida ministerial, eu sei como conduzir meus filhos, eu sei como conduzir minha esposa, eu sei como ajudar meu marido, eu sei, e deixou Deus de lado. Qual foi o resultado na vida desses homens? Um fim trágico. Todos eles tiveram um fim trágico, porque não se deixaram ser guiados por Deus. Você acha que Deus não insistiu com Ló? Você acha que Deus não insistiu com Sansão? Você acha que Deus não insistiu com Geazi e com Saul? Deus até falou: por que você fez isso hoje através de Samuel? Deus ia confirmar a sua descendência sobre o trono de Israel. Mas porque fizeste isto, hoje Deus rasga o seu reinado e entrega a outro melhor que tu. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus. Muitos cristãos hoje vivem a sua vida, mas não consultam o Espírito Santo sobre tomar decisões em nenhuma área da sua vida. Não, vamos fazendo, vamos agindo, vamos conduzindo, é assim mesmo que eu sou, é dessa forma, você casou comigo desse jeito, você sabe que eu sou assim, e não ouve o que o Espírito Santo está dizendo, não ouve o que as pessoas ao seu redor, usadas pelo Espírito Santo, estão ensinando. Quantos entendem isso? Diga amém. Então sabe, irmãos, tem um irmão aqui que veio me procurar, porque ele queria ouvir a voz de Deus para tomar uma direção, para tomar uma decisão. Irmãos, é a coisa mais sábia que você tem que fazer. Se você não consegue ouvir, então peça para alguém orar por você, peça para alguém te ajudar em oração. Me ajuda sobre essa situação, vamos orar junto, vamos buscar a Deus junto, medita na palavra junto, para que Deus te dê uma direção. Então a sua natureza, ela só é completa se em seu coração o Espírito Santo estiver morando. O que Jesus disse sobre a morada? Que para se tirar um espírito dentro da casa, tem que se levantar um valente maior. Só que depois que esse espírito sai da casa, ele viaja por lugares desertos, não encontrando repouso. Ele pensa consigo: voltarei à antiga habitação e verei se ela está desocupada. E aí a Bíblia diz o quê? Que aquele espírito volta, vê a casa limpa e adornada, mas vazia. E ele volta, e com ele volta outros 7, piores do que ele. E o estado daquela pessoa é lastimável, um fim trágico. Por isso que nós precisamos sempre encher o nosso coração. A nossa natureza é completa quando o Espírito Santo mora dentro de nós. É Ele que te guiará, é Ele que te capacitará, é Ele que te encoraja, é Ele que te anima, Ele que supre em todas as áreas da sua vida. Ele tem suprimento para você, Ele pode te conduzir.
Você está com algum problema, tua mente está desalinhada com o seu coração. Espírito Santo, vem cá, me ajuda, me direciona nisso, me alinha segundo a sua vontade, segundo o teu querer. Deixa eu te perguntar, como você quer chegar no final da sua vida? Como esses homens? Outra pergunta, você quer ser sábio ou inteligente nessa noite? Nós aprendemos aqui com esses homens que eles tiveram fins trágicos por não ouvir a direção de Deus, por desalinhar o seu coração, buscando as coisas deste mundo, buscando as coisas dessa terra, vivendo os prazeres deste mundo, e sofreram por causa disso, mas não porque era a vontade de Deus, eles escolheram. E hoje eu faço uma outra pergunta: o que você escolhe hoje para a sua vida? Alinhar a sua mente e o seu coração, para que o Espírito Santo possa te direcionar rumo ao propósito de Deus? Ou vai continuar a sua vida desse jeito? Da mesma forma, da mesma maneira. Então o Espírito Santo quer fazer morada em seu coração, governar a sua vida e te conduzir em vitória. Você aceita isso nessa noite? Fique de pé no lugar onde você está. Sabe, tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos, tem que ter uma prática, para que isso seja desenvolvido em nosso coração, isso se torne parte de nós. E essa semana é uma semana que, para a igreja, é uma semana de realizações, é uma semana de cumprir a vontade de Deus, que é o nosso encontro. Sexta, sábado e domingo nós temos o nosso encontro, e o encontro ele serve para mostrar como que está a nossa mente e o nosso coração, se está alinhado segundo a direção do Espírito Santo, se está alinhado segundo a vontade de Deus. Veja que nós não temos uma rotina de todo mês ter encontro, toda semana ter encontro. Nós temos uma data na agenda, e passa-se meses, passam-se semanas, e aí nós temos o nosso encontro. Como que o meu coração está quando vai se aproximando o encontro? Porque qual que é o objetivo do encontro? É nós levarmos a vida de Deus a outras pessoas, é de nós irmos para o encontro para desfrutarmos do propósito de Deus. Porque Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. O encontro é um lugar onde nós consolidamos no coração daqueles que nós amamos. Olha, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida, Jesus quer mudar a história da sua vida. Então nós não temos o encontro para ser mais um evento da igreja. Nós temos o encontro porque nós entendemos que vidas são transformadas, vidas são salvas no encontro. Quantos entendem isso? Diga amém. Agora, Deus, Ele podia enviar quantas pessoas Ele quisesse para o encontro. Ele é Deus. Ele podia colocar o endereço no coração de cada um, e quando nós chegássemos lá no sítio, tem uma fila, parecendo a fila do auxílio emergencial. Mas Deus resolveu fazer a pregação do Evangelho através da sua igreja, através de mim e de você. Esses homens que eu citei aqui na Bíblia, Deus resolveu usá-los para fazer a sua vontade. Sabe por que Ló chegou até Sodoma e Gomorra? Não é só porque ele andou por vista, mas é que Deus tinha um propósito com ele lá. A Bíblia diz que Ló se sentava à porta da cidade, e nos tempos bíblicos, somente os anciões e as pessoas munidas de autoridade sentavam nas portas da cidade, para julgar, para ensinar, para direcionar o povo.
E a Bíblia diz que Ló era um desses que sentava à porta da cidade. E ele desviou de tal forma que ele não fez diferença naquela cidade. Ele não fez diferença nenhuma na vida daquelas pessoas. Quantos estão me acompanhando aqui? Diga amém. Presta atenção no que eu vou te dizer. Com que base que eu falo que ele não fez diferença na vida de ninguém lá? Porque quando Abrão começou a orar, porque sabia que Sodoma e Gomorra seria destruída, Abrão começou: Senhor, se tiver 50 justos, não destruirei. Se tiver 40 justos, não destruirei. Se tiver 30 justos, não destruirei. Se tiver 20 justos, não destruirei. Se tiver 10 justos, não destruirei. Sodoma e Gomorra foi destruída? Sim ou não? Não tinha 10 justos. Por quê? Porque Ló não desempenhou o seu papel de pregar, de ensinar, porque Ló conhecia o Deus de Israel, Ló conhecia o Deus de Abrão, mas ele não ensinou, porque o seu coração desviou de tal forma que para mim, tanto faz e tanto fez. Eu estou com a minha casa, eu estou com a minha família, eu estou com a minha esposa, eu estou com as minhas filhas, eu estou com o meu genro, que o resto se exploda. E explodiu. Ele perdeu tudo, porque ele não fez a diferença na cidade onde ele estava. Então veja, Deus está nos chamando para não ter o fim trágico de Ló, Sansão, Geazi e Saul. Ele está nos chamando para termos a nossa mente e coração cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença na vida de alguém. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença na vida de alguém. Agora, quantos desejam isso? O encontro serve para isso. Muitas vezes a gente fala para a igreja: irmão, você precisa ir para o encontro. Não, eu já fui. Mas quantos anos você já foi? Lá em 1900 e lá vai bolinha, eu fui para o encontro. Amém, mas você não participou mais disso? Não foi mais? Não fui. Mas você precisa ir. Lá é um lugar de você experimentar Deus. Lá é um lugar de você estar conectado com a igreja e fazer parte da igreja. Lá no encontro é um lugar de você manifestar os seus dons e de você abençoar pessoas que precisam de Jesus. Lá é o lugar de você exercer o seu ministério, o ministério da reconciliação. Então, quantos essa semana entendem que é importante o encontro? Diga amém. Eu espero que você não seja como Ló, que você não faça como ele: olha, tô nem aí, eu tô atarefado, eu tenho a minha família, eu tenho meu casamento, eu tenho meus filhos, tenho muita coisa para fazer, e que o resto se exploda. Sodoma e Gomorra explodiu porque Ló não evangelizou 10 pessoas. 10. Não pregou para 10 pessoas. Não mostrou o Deus de Abrão para 10 pessoas. Feche os seus olhos no lugar onde você está. Medite sobre isso. Pra dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Diga isso, coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos e diga isso: Deus, me dá esse coração, me dá esse coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Oh Senhor, dá-me um coração igual ao teu.
Oh, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Peça ao Senhor o coração dele nessa noite, um coração cheio de compaixão, um coração cheio de amor, um coração sedento em fazer a vontade dele, de realizar o seu desejo nessa terra. Peça isso a ele nessa noite. Dá-me um coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh, dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu. Diga isso a ele nessa noite. Dá-me um coração Igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor, a amar o meu irmão, Ensina-me a amar os meus irmãos, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Diga isso ao Senhor, levante suas mãos e faça sua oração a Ele, dizendo: Senhor, dá-me esse coração igual ao de Jesus. Dá-me o teu coração. Ensina-me a amar, ensina-me a perdoar, ensina-me, Espírito Santo, a fazer a tua vontade. Oh, dá-me o coração, oh, dá-me o coração igual ao teu, Jesus, igual ao teu. Oh, Senhor, como precisamos do teu coração, coração humilde e manso, um coração apaixonado pelos perdidos, um coração sedento por ver a vontade de Deus sendo realizada. Dai-nos esse coração nessa noite. A nossa mente até sabe disso, mas muitos têm desviado o coração por andar por vista, por viver uma vida de prazeres mundano, de viver, Senhor, buscando prazeres, ganância, avareza tomando conta do coração, ou por expectativas erradas em seus corações. Muitos têm se desviado do Senhor, mas hoje é dia de cura, hoje é dia de restauração, hoje é dia de perdão, hoje é dia de alinhar o nosso coração com o Senhor, de alinhar a nossa mente ao teu coração. Oh, porque hoje nós somos nova criatura, somos feitura dele, criados à sua imagem e à sua semelhança. Hoje o teu Espírito habita dentro
dentro do nosso coração, e é Ele que percusta, é Ele que sabe de todas as coisas, é Ele que nos conhece, é Ele que nos conduz, é Ele que fala conosco até com gemidos inexprimíveis. Oh, o Espírito geme por você, meu irmão e minha irmã. O Espírito geme para que o seu coração se torne como o coração de Cristo. O Espírito intercede por cada um de nós, para que nós alcancemos todo o nosso potencial em Cristo Jesus. Oh, o Espírito fala ao meu coração: muitos têm desperdiçado o seu potencial, porque têm pervertido o coração, têm desvirtuado o coração, têm buscado preencher o coração com outras coisas. Você tem desperdiçado todo o potencial que Deus tem sobre a tua vida. Mas arrependa-se. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de você alinhar este coração ao coração de Cristo. Hoje é dia de você viver aquilo para qual você foi projetado para viver. Cumprir a vontade de Deus, realizar os sonhos de Deus. Não desperdice mais o seu tempo em coisas vãs. Alinha o teu coração hoje e busque isso. Se há em nosso meio alguém que não aceitou a Jesus ainda, essa é a oportunidade de você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje é dia de você aceitar a Jesus na sua vida. Se existe alguém em nosso meio e deseja isso, apenas levante a sua mão para que Jesus entre no seu coração e faça morada, para que Jesus habite no seu coração. E hoje é dia de conserto, para que o seu coração seja alinhado com a vontade de Deus. Feche os seus olhos por mais um instante, irmãos. Eu sinto que é necessário insistir isso. Nós insistimos mais um tempo nisso. De nós, isso vai estar gravado. Existem pessoas que estão dentro de casa que precisam ouvir isso. Mas você que está aqui presente, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Hoje é dia de alinharmos o nosso coração. Se você tem alguma demanda contra alguém, peça perdão hoje, para que o seu coração seja livre, destravado. Se você precisa pedir perdão para alguém, hoje é o dia de você pedir perdão, para o seu coração ser destravado. Se você hoje tem uma mágoa no seu coração, hoje é dia de você purificar o seu coração, para que você possa viver os planos que Deus tem a teu respeito. Aleluia, Pastor Paulo. Levante suas mãos, vamos encerrar. Eu quero que você alinhe o seu coração nessa noite. Deus tem coisas grandes a teu respeito. Deus tem coisas grandiosas a teu respeito. Então alinhe a sua mente e o seu coração nessa noite. Tenha o coração de Jesus. A mente e o coração de Jesus já está na nova criatura. Você já é do ponto de vista de Deus. Então agora viva, a partir de agora, nessa fé. Creia nisso, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a igreja de vencedores de Jandira. E todos esses recebem e dizem amém, amém. Aplauda o Senhor. Uma semana de bênção. Lembre-se, essa semana é semana de encontro. Seja usado por Deus aonde você estiver, amém? Deus abençoe a sua vida. A olhar com teu próximo, teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos.
Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.